é importante, enquanto sociedade, pais, mães e toda a comunidade, estejam atentas a este tema e possam, no momento em que surgir a pergunta, poder saber o que responder. E, de facto, as crianças veem o conflito entre eles pela televisão adentro, pela rádio, pelas notícias que vêm no telemóvel, para aqueles que usam o telemóvel. E de facto, são muitas vezes imagens dramáticas, situações muito complexas que até nós adultos temos dificuldade em compreender e por isso é importante estarmos atentos. Um dos pontos principais é nós começarmos por ouvir aquilo que a criança sabe e o que sente. E começar sempre por aí. Porque muitas vezes podemos achar que até viu mais do que na verdade viu, ou está a sentir algo que na verdade, depois quando partilha não é assim tão preocupante, portanto, começar por ouvir o que a criança sabe, e tentar, nesse momento, se percebermos que alguma informação não é verdadeira, poder dar-lhe essa informação verdadeira. E nesse momento, nessa conversa, manter uma conversa calma, serena e adequada à idade. Crianças mais pequenas, não precisarão de detalhes, nem necessariamente crianças mais velhas vão precisar de detalhes, mas o nível de complexidade e da sua capacidade de compreensão da informação também vai aumentando com a idade. E, portanto, as crianças de facto têm direito à informação e perceber o que está a acontecer, principalmente se isso as está a incomodar, mas de facto conseguirmos adaptar àquilo que elas também conseguem compreender. Há um sentimento, por um lado, de impotência, de isto está tudo a acontecer e é tudo dramático e eu não posso fazer nada. Isso até nós sentimos, não é? E, portanto, trabalhar esta ideia de mesmo o pequeno gesto, a boa relação que eu posso criar ao meu lado, ou até escrever cartas, e há alguns trabalhos que algumas escolas vão fazendo, escrever cartas sobre paz entre alunos, entre diferentes turmas, até turmas de diferentes escolas de diferentes países. Portanto, tentar pegar por aí para colmatar esta ideia de que eu não posso fazer nada. Na verdade, podemos, de facto, mesmo que longe, mesmo que pareça que não tem impacto, a verdade é que as nossas ações e o nosso cuidar do outro tem muito impacto, nem que seja na relação com a pessoa que está ao nosso lado. E depois, nas crianças, também o medo disto poder acontecer, dos seus pais serem chamados para a guerra, dos seus avós. Portanto, o medo disto poder ser-lhes próximo e ter impacto na sua vida. E aí é importante que a informação que também é passada seja informação realista, verdadeira, e que muitas vezes, e para quem está em Portugal, é possível dizer que o conflito não está no nosso território, que está longe, e portanto isso ajuda também hum, a estar, enfim, a balizar um pouco a situação. Focar até nesta ideia de que há um conjunto de pessoas muito interessadas na paz e, portanto, em qualquer conversa sobre conflito ou sobre guerra, importa passarmos esta ideia de que há muita gente a ajudar, que há muita gente a fazer o bem. E é um momento até para promovermos a empatia, a não discriminação, não alimentar preconceito e, de facto, nos focarmos nessa ajuda que está a ser feita. E às vezes há crianças que podem até fazer parte desse exercício, até escrever cartas sobre a paz, sobre o que está a sentir, porque de facto a violência não acontece só fora e não acontece só noutros países. De facto, a violência em muitas crianças é até visível no seu cotidiano, no seu dia a dia, ou por conflitos que acontecem na escola, na sociedade. E, portanto, de alguma forma, corremos o risco de até considerar a violência inevitável. E estas conversas sobre a guerra noutros conflitos podem nos ajudar a trazer o tema das relações de paz e das relações pacíficas e de como a violência não tem que fazer parte do nosso dia a dia e ela não tem que ser e ela não é algo do nosso cotidiano, ela pode ser evitada. O importante é que a conversa possa acontecer com naturalidade e às vezes as conversas mais importantes com crianças e com adolescentes sobre temas difíceis acontecem nos momentos menos preparados, no carro, a ouvir uma notícia na rádio,
ou a jantar de como é que tu sentes? Ouviste aquilo? Alguma dúvida? Viste alguma coisa que te incomodou? Assim, as conversas mais difíceis, nomeadamente sobre guerra, acontecem nesses momentos mais informais. Ainda assim, no que precisarem da Unicef tem vários recursos, mas no fundo é irmos estando atentos àquilo que as crianças vão manifestando, perguntando e aproveitar cada segundo com a criança para lhe dar essa esperança e esse apoio contínuo. É também muito importante com o acesso à quantidade de informação e à qualidade de informação, nem toda a informação é fidedigna que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, poderá ser importante limitar o acesso à informação para não criar, ah, ah, enfim, falsas ideias, ou alimentar, até informação que não seja verdadeira. Portanto, limitar a exposição a determinados conteúdos, ah, se estiver a televisão ligada, mas crianças pequenas aparecerem, poderá não ser benéfico verem imagens muito cruéis, muito cruas da guerra. Portanto, acima de tudo, continuarmos atentos, estarmos atentos ao outro e às crianças à nossa volta, tentar limitar a informação e a informação que tem e que dispõe que possa ser compreendida. Nós também precisamos muito das notícias e dos meios de comunicação social para que o que está a acontecer no Líbano não fique só no Líbano, o que está a acontecer em Gaza não fique só em Gaza, não é? E precisamos de facto que a informação continue a passar, a chegar às pessoas, mas que possa chegar sempre da forma mais respeitadora e digna da pessoa. As escolas têm um papel muito importante, acima de tudo, de implementar e passar esta ideia de uma cultura de paz e de não violência, acima de tudo. E nesse contexto, importa, se assim as crianças quiserem fazer trabalhos sobre o assunto, quiserem falar sobre o assunto, se fala de guerra. As guerras estão até no currículo, pela parte toda histórica, mas a atualidade também faz sentido chegar à sala de aula e pode ser um bom exercício, um professor, uma professora, ou outro profissional, iniciar até esta conversa a partir das próprias ideias das crianças, o que é que elas sabem, o que é que já ouviram, que dúvidas é que têm. É sempre um bom ponto de partida, até porque podemos ficar muito surpreendidos da forma até muito consciente que as crianças estão a ter do que está a acontecer e alimentar essa consciência e essa informação, ou podemos ficar preocupados se nos manifestarem de facto alguma ou ansiedade que pode não ser proporcional, enfim, mas acima de tudo as escolas têm este papel de serem locais onde a criança pode aceder à informação, pode, de uma forma controlada e adequada à idade e ao ciclo, também obter a informação que faz sentido para aquela idade e para aquele ciclo. E, acima de tudo, que sejam locais onde se promove a paz. E a mensagem tem que ser sempre de uma cultura de cuidado, de atenção ao outro e uma cultura de paz e de não violência.